Ô, pessoal, eu acho que já está ficando claro para todos nós que o sistema que nos domina, seja no Brasil, seja em outros países que são ou já foram democracias, o sistema não vai recuar. Esse sistema de moer o espírito, esse sistema de destruir a liberdade, de destruir a própria humanidade, não vai recuar. E, ao mesmo tempo, nós vemos que há mais e mais pessoas tomando consciência disso, tomando consciência de que é preciso que a gente reúna todas as forças que nós temos para defender a dignidade e a liberdade humana. Para analisar esse momento é que eu ofereço a vocês todo o trabalho que nós temos na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política tem o meu curso de Logopolítica, que está começando a 3ª temporada. Nós estamos com um programa muito vasto que vai na filosofia, na história, no pensamento político, no pensamento filosófico ocidental, buscar as raízes da nossa força e, ao mesmo tempo, entender por que com a destruição de todo esse pensamento, esse arcabouço civilizacional, nós estamos indo rumo ao abismo do totalitarismo, o mundo se transformando numa grande China comunista. Nós analisamos isso lá, nós analisamos também o passo a passo de ações, de fatos que acontecem toda semana, num sentido ou no outro, no sentido da liberdade ou do totalitarismo, na Agenda 2030, que é o programa de atualidades, e temos várias outras iniciativas na Academia Folha Política. E para conhecer esse trabalho, esse material, eu queria hoje oferecer a vocês uma promoção especial, que é a promoção O Começo do Recomeço. É uma promoção onde você terá acesso a tudo isso com uma anuidade de apenas R$ 349. Então, R$ 349 com acesso a todo o material que já está lá e ao novo material que vai aparecendo toda semana durante um ano. Com isso, eu acho que você vai estar junto com um grupo que está se aprofundando no estudo desse drama que nós estamos vivendo, né, de um avanço totalitário no mundo todo, mas ao mesmo tempo se conectar com esse começo de um recomeço, de uma reconquista daquilo que nos é mais caro como brasileiros, daquilo que nos é mais caro como pessoas que acreditamos na liberdade. Então, promoção Começo do Recomeço, R$ 349 a anuidade. Quem quiser conhecer é só clicar aqui nos links e espero contar com você nesse projeto. Um abraço. Queria trazer para vocês aqui, não, só para a gente tem falado do Milei, né? Dos êxitos do Milei. Então deixa eu compartilhar aqui. Tem aqui mais uma estatística muito alvissareira econômica da Argentina. Aqui é a inflação semanal de alimentos e bebidas, que é a inflação que mais conta para as pessoas comuns, né, para o povo. E essa é uma medida, não é da nenhum instituto aí, do kirchnerismo, não, é um instituto privado com medições próprias, que pega os preços dos supermercados, quer dizer, inflação real, não é aquela inflação assim, a inflação está 4%, mas você vai, as coisas que você compra estão 20% mais caras do que estavam no ano passado, 30% mais caras, né? Que é a inflação que toca nas pessoas. Então, essa aqui é a inflação que toca nas pessoas. Então, nós temos aqui a média móvel das últimas 4 semanas, né? Cada semana vai mudando, e vocês veem que ela, depois de atingir aqui um pico em dezembro e começo de janeiro de 2024, agora vem decrescendo sistematicamente, com algum pouquinho de estabilidade aqui em março, né? Mas graças às políticas, atitudes, responsabilidade fiscal do Milei, chegou aqui nesse ponto de 2,4%, mas a inflação na última semana, 2,4%, a média das últimas 4 semanas, nessa 3ª semana de junho. Tá? Mas nesta 3ª semana de junho, exclusivamente, a inflação chegou a 0. Quer dizer, nessa semana, na Argentina, essa semana que acabou agora, né, não aumentaram os preços que contam, né, os preços de alimentos e bebidas, né, preço básico para as pessoas comuns nos supermercados. Tá? Que já vem bastante baixo aqui desde março, pelo menos, subindo 1% por semana,
ou menos de 1%. Então, pela primeira vez em décadas, a Argentina teve, então, uma semana com inflação zero. Isso é Javier Milei. Ao mesmo tempo, o Milei continua reformatando a política externa argentina, a inserção internacional da Argentina. Né? Eu via hoje notícia de que, não sei se é uma notícia, digamos assim, uma estrutura pública, ficou se sabendo que o governo Milei, o próprio Milei, né, determinou que suas embaixadas e sua chancelaria não falem mais de Agenda 2030 e coisas semelhantes. Tá? Ou seja, acabar com esse negócio de tudo tem que ser tema global, temas multilaterais. Falou, não, vamos aqui, né, tratar dos temas reais. Ele está se dando conta daquilo que a gente tem falado, né, inclusive eu tenho o programa Agenda 2030, que é uma brincadeira com o nome, mas que fala, inclusive, desse tema da Agenda 2030. A Agenda 2030 é um grande mecanismo contra a liberdade no mundo. A Agenda 2030 é uma agenda mundial de destruição da liberdade, uma agenda mundial que só coloca ênfase em temas que reforçam regimes totalitários. Ela não tem nenhuma fibra, nenhuma célula de liberdade na Agenda 2030. O que o mundo mais precisa é de liberdade. Com a liberdade virão outros temas que são pertinentes, que estão na Agenda 2030, água potável, saúde e tal, mas sem liberdade, não. A Agenda 2030 é um enclave totalitário. Um enclave não, mais que enclave, né? É um esquema de dominação de totalitarismo sobre os órgãos internacionais. É uma maneira de você traduzir uma agenda totalitária naquilo que parece uma agenda de desenvolvimento. Certo que o Milei acabou com esse negócio aí. Não farão mais referência a isso. E não fazer referência significa, claro, não se pautar por esse modelo, que é um modelo de controle estatal ou transestatal da economia, ou um modelo avesso à liberdade econômica, que é uma das prioridades dele. Lembrem que no Brasil é o contrário, né? No Brasil, já há alguns anos, o STF, toda decisão do STF, ela tem que trazer lá o carimbinho de quais são os objetivos da Agenda 2030 aos quais essa decisão atende. Né? Então, o STF, de certa forma, está o tempo todo prestando contas aí para a Agenda 2030. Pensem para onde o Brasil está indo, pensem para onde a Argentina está indo, inclusive em temas econômicos, né? Para onde a Agenda 2030 está levando o Brasil. Está levando para catástrofe econômica, né, e para catástrofe política. Né? Tudo isso que a gente está falando e que está motivando aí essa mobilização do Chris Smith. Né? Todo o tema do desgoverno judicial e da descriminalização da corrupção, além de outros temas aí do crime. Né? Bom, tá. Então, o tema aqui que a gente propôs, propriamente, portanto, é a questão da explicação justamente do buraco em que o Brasil se encontra e do qual a gente não consegue sair. Né? A explicação da pobreza brasileira. Isso me ocorreu, sobretudo, porque hoje eu via uma matéria, um editorial do Globo, né, dizendo que o problema da produtividade é a raiz da pobreza no Brasil. Né? Ora, isso é interessante que você comece a pensar quais são as raízes da pobreza sistêmica do Brasil, do fato de a gente não conseguir avançar. O Brasil não avança, né, em termos econômicos, nem em nenhum outro. Né? A renda per capita dos brasileiros está estagnada há muito tempo. As pessoas estão se perguntando sobre isso. Agora, não é dentro da economia que está a explicação, porque um dos aspectos da pobreza é a falta de produtividade, então é um argumento circular, que você explica a produtividade pela pobreza, você também explica a pobreza pela falta de produtividade. É preciso entrar na política, e quando a gente entra na política, né, é preciso entrar no domínio político para explicar isso. E quando a gente entra no terreno da política, a gente está falando da política de Aristóteles também, né? A questão dos valores. Né? Política tem a dimensão da articulação do poder, né?
mas a política ela tem também a dimensão da consagração dos valores, né? Todo o sistema político, toda configuração política de uma comunidade, ela tem a ver com os valores dessa comunidade, né? Uma configuração política, ela reflete os valores, ou não reflete, mas ela reflete pelos valores de quem tem poder nessa comunidade. Ela é uma decantação dos valores, né? Um esquema de poder, ele é uma petrificação dos valores daquela comunidade, né? Por isso que é difícil mudar um esquema de poder, né, quando ele está associado aos valores, ou pelo menos de quem manda nessa comunidade. Política, então, tem a ver com, claro, o exercício do poder, tem a ver com os valores que ditam esse exercício do poder, e quando você fala de valores, você está falando de filosofia, você está falando da necessidade de entrar no terreno da transcendência, no terreno onde, segundo alguns moram, segundo outros não moram, os valores da justiça, da liberdade, da paz, da cooperação, né, da nação, da família, tudo isso vive no terreno do imaterial, digamos assim, né? Então, é nesse terreno que a gente precisa buscar as explicações do Brasil, e não dentro simplesmente da lógica econômica, certo? Precisamos ver a questão da política, né? E lembrar que nós estamos com uma promoção para acesso à Academia Folha Política. Eu, além dessas lives semanais, como muitos de vocês sabem, que são abertas, eu tenho uma aula semanal do meu curso de Logopolítica, que é a política examinada à luz do Logos, que é todo o pensamento, filosofia da experiência humana. E tenho uma live semanal fechada, exclusiva, fechada não, né? Tudo é aberto para quem estiver ali, claro. Exclusiva para os membros dessa academia, e que é uma live de análise de atualidades de geopolítica, de política brasileira, mundial, e ambas essas dimensões têm uma ligação, obviamente, entre elas. A gente está o tempo todo usando os temas do nosso momento presente para entender os grandes temas, os conflitos, no fundo, do ser humano, desde sempre, a questão da liberdade, a questão do poder, né? A questão da aventura humana e daqueles que, desde sempre, estão querendo travar a aventura humana e dominar a humanidade. Tudo isso são temas que a gente leva aí desde a Praça dos Três Poderes, em Brasília, até, né, a Academia de Atenas, lá com Platão. A gente faz essas conexões e muitas outras, né? E nós estamos vendo, por exemplo, no curso de Logopolítica, alguns aspectos da história de Napoleão, da biografia de Napoleão, que tem a ver com a Revolução Francesa, que tem a ver com uma remodelação da história. É um momento em que a história se encontra com a filosofia, para o bem e para o mal, é o momento das guerras napoleônicas. Estamos vendo um pouco isso. Uma das conclusões às quais a gente está chegando, apontando, é que nós estamos voltando, eu acho, a viver uma época de intensidade histórica, né? Diferentemente de todo um período de estagnação, estamos vivendo uma época de reintensificação da história, talvez semelhante àquela do período napoleônico, né? E isso é bom, isso é fundamental, porque a estagnação está levando as nações e a própria existência do espírito humano ao desaparecimento. No Brasil também, eu acho que estamos, quem sabe, né, nessa onda, mas nem tanto hoje, infelizmente. Precisamos voltar à crista da onda. O Brasil estava na vanguarda dessa reintensificação da história ali entre 2013, 2018, 2019, 2020, né? Hoje nós caímos lá para trás. Hoje o Brasil, do jeito que está, é uma das forças que estão puxando a humanidade para baixo, né? Tem outras que estão puxando para cima. Vamos falar de tudo isso, estamos falando de tudo isso na Academia Folha Política. Então, e temos uma promoção, que é a promoção Começo do Recomeço. Esse Começo do Recomeço tem a ver com essa reintensificação da história, com esse, né, tomar de novo a história nas mãos
tentar transformar as coisas. E esse é o conceito, né? Começo do recomeço, que foi um título, aliás, de uma live nossa aqui. E a promoção consiste no seguinte: R$ 349 te dão acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política por um ano inteiro. É o preço da anuidade, né, da academia. Tem também a opção mensal, R$ 40 por mês, dá R$ 480, claro, por ano. Então, também está disponível, mas se você optar, eu acho que vale a pena, pela anuidade, né, você tem, portanto, um excelente desconto e acesso a um material que já está presente lá e que vai sendo acrescido a cada dia, e você vai não só ter acesso a isso, mas participar da construção, digamos, desse material, dessa história, desse projeto de descobrimento, desse projeto de uma modesta aventura intelectual. Tá? Essa é a nossa proposta. Então, estamos aqui com os links, as referências para essa promoção, que é a promoção Começo do Recomeço, Academia Folha Política, com esse conteúdo que eu descrevi e várias outras coisas. Bom, o globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, que nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar
vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço.